Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse é o espaço que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos proporciona para que você, que acompanha a nossa programação, possa tirar as suas dúvidas sobre os assuntos do cotidiano à luz da espiritualidade ecumênica. Esse espaço vai ao ar ao vivo todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 10h30 da manhã, pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, e você também assiste a qualquer hora no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Você pode mandar a sua pergunta nos comentários do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Pode mandar a sua pergunta em texto, em áudio, em vídeo, e se você preferir, pode também não se identificar, que a gente preserva a sua identidade aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. O nosso WhatsApp é código de área 11 99831 8195. Hoje, a Religião Divina responde às dúvidas que chegaram sobre a relação entre pais e filhos na prevenção do uso de drogas. E quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a ministra pregadora da Religião do Terceiro Milênio, irmã Paula Sueli, de São Paulo, capital. Seja muito bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma alegria estarmos juntos na Super Rede Boa Vontade de rádio, de comunicação, que não admite tema tabu e que trata com muito respeito da dinâmica das famílias, tem muita atenção aos temas relacionados ao consumo de drogas, porque quando a gente fala em dependência, por exemplo, a gente fala em quadros de saúde muito graves que exigem uma atenção, inclusive médica, psicológica, muito específica, mas para tudo isso é imprescindível olhar com os olhos de Jesus, sem julgamentos, sem condenações, com espírito de compaixão, de misericórdia e com muito diálogo. Jesus estabeleceu sempre pontes entre nós. Bom, a gente aproveita para reforçar aqui o nosso WhatsApp, para você trazer também a sua questão, a sua pergunta, código de área 11 99831 8195. Irmã Paula, a gente começa com a pergunta da Sheila da Silva. Ela é de Poços de Caldas, Minas Gerais, e escreveu assim: tenho visto muitas matérias e vídeos sobre essas novas drogas e fico muito preocupada porque tenho uma filha adolescente. Quando tento puxar esse assunto, ela diz que já sabe disso e que não preciso me preocupar. Como mãe, o que mais eu posso fazer? Qual é o meu papel na prevenção do uso de drogas? A gente aproveita para agradecer aqui a Sheila por trazer essa pergunta, que representa certamente a dúvida de muitas mães, muitos pais que estão acompanhando a programação. Sim, inclusive é uma característica psicológica dos adolescentes, né? Uma outra forma de responder às intervenções de autoridade, né? Aí eles estão redescobrindo e ressignificando a sua relação com os pais. Não quer dizer que acabou a conexão, pelo contrário, ela ressurge, ressignificada, muito fortalecida, inclusive, quando a gente se pauta no respeito, na abertura, no diálogo, né? Então, para tranquilizar o coração da Sheila, de todas as mães, de todos os pais, avós, responsáveis, né, que estão na audiência, é natural que os adolescentes digam, não, eu já sei isso aí, já tá claro, eu entendi, né? Por N motivos. Muitas vezes porque eles julgam já saber o suficiente mesmo, têm acesso a muitas fontes, entretanto, nem sempre têm ainda a maturação psicológica, a gente está falando, né, emocional, racional, de todos os elementos que ainda estão se formando. Quando a gente fala, inclusive, da estrutura cerebral, ela ainda está em processo de transformação e formação nessa faixa etária, mas isso também tem a ver com a experiência de vida, isso também tem a ver com maturação espiritual, e é por isso que existe espiritualmente a dinâmica das famílias. As famílias não são apenas uma convenção social. Então nessa sociedade isso existe e é por isso que a gente convive em família. Existem conexões e responsabilidades espirituais que nos vinculam às novas gerações. E nosso papel, nós que já vivemos mais, temos outras experiências, é ajudá-los nesse processo, a compreender que o fato de ter acesso a muitas informações não nos traz pleno conhecimento, plena segurança, mas há formas e formas de fazer isso. A gente pode partir para o embate, e até confundir um pouquinho a autoridade com autoritarismo. E no tema das drogas, isso é um clássico, infelizmente, né, da dinâmica familiar. Menina, você não sabe de nada, você não viveu, eu vou te dizer a verdade. E aí acabou o diálogo, porque então você vai dar uma palestra, né, e você será o único dono da verdade, e o adolescente parou de te ouvir, né? Nós adultos também pararíamos de ouvir. Quando a gente está conversando com um amigo, até uma pessoa que a gente confia bastante, e dizendo um ponto de vista, um conhecimento que a gente tem sobre determinado assunto, e essa pessoa se levanta com: não, mas isso não é. É assim, a verdade é que você já
por mais que você mantenha a compostura, coisa que às vezes o adolescente ainda não aprendeu a fazer, no fundo, boa parte do que a pessoa vai te dizer já não será ouvido, né? Então, é muito importante que a gente pense na forma de acessar o espírito desse adolescente. Mas eu queria começar ressaltando que a preocupação da Sheila é muito legítima. No livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, na página 100, o irmão Paiva escreve, ele está falando justamente da responsabilidade de pais e mães nascida em Deus. O corpo é passageiro, portanto, mais dia, menos dia, nós e nossos pais prestaremos contas ao Pai Celestial quanto à educação que transmitimos àqueles que nos foram confiados, filhos biológicos ou adotivos. O mesmo se aplica aos educadores, que de certa forma são pais. Repito, antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos de Deus. E não estou sugerindo a ninguém pensar ou dizer, bom, eles são filhos de Deus primeiro, então vou cair na fusarca, na esbórnia, é o Altíssimo que cuide deles. Raciocinar assim é um erro. Por isso quero reiterar que, pelo contrário, a responsabilidade é maior, porque um dia, com certeza, apresentaremos o resultado das nossas ações ao divino ser, incorruptível, para julgamento. O poder sobre os filhos não é gratuito. E foi isso que a Sheila percebeu. E agora, como eu faço? Com tantas informações e até com uma certa resistência, aparentemente, da minha filha, em falarmos sobre o assunto. Então, você vai buscar o auxílio, primeiro do céu. Conversar abertamente com o seu anjo da guarda e com os anjos da guarda da sua filha sobre isso. Olha, vocês conhecem o meu compromisso, vocês sabem que sob os meus cuidados está uma filha de Deus, uma pessoa sagrada, uma pessoa preciosa, uma pessoa que está nas minhas mãos, recebe o meu amor e precisa da minha intervenção. Então precisamos fazer esse trabalho em parceria. Então a primeira aliança é com o céu, porque inclusive os anjos da guarda nos conhecem a nossa história espiritual, a história espiritual dos nossos filhos e vão nos intuir sobre por onde abordar os assuntos, em que momentos, com que tom, com que pergunta, com que capacidade de ouvir e também buscar, claro, a informação de qualidade. O SPRE de Boa Vontade de Comunicação está o tempo todo nos dando esses recursos, para que nós possamos nos informar, estar em dia com as melhores fontes, inclusive de saúde, para que nós possamos proteger o nosso adolescente, sem moralismos, sem condenações, porque isso atrapalha o desenvolvimento espiritual e humano, mas com muita transparência. Se a resposta do adolescente é eu já sei, então a nossa próxima pergunta deveria ser: nossa, o que você sabe? Queria te ouvir. Eu tenho certeza que você é uma pessoa tão conectada que eu vou aprender alguma coisa com o que você sabe. Pronto. Caiu um muro, a gente já está pronto para se ouvir. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que a gente vai dizer, como a gente vai ensinar. E boa parte da educação tem a ver com ouvir, que é uma coisa que o seu coração materno já sabe fazer, o seu coração paterno já sabe fazer. Então, quem está nos ouvindo preocupado com o filho, com o enteado, com o sobrinho, com o neto, com o afilhado, a gente, se recebeu a missão de cuidar de um filho de Deus, Deus, que é toda a perfeição e toda a sabedoria, não nos dará os recursos para isso? Certamente que dará, mas a gente não pode confundir poder com autoritarismo. Então, o irmão Paiva está dizendo, olha, o poder que a gente tem sobre os filhos não é gratuito. Então, a gente precisa de muita humildade corajosa, como ele mesmo defende, inclusive neste livro, para admitir os nossos limites, as nossas dificuldades, mas também para abraçar essa oportunidade de aprendizado mútuo. Perfeito. Bom, a gente traz também, irmã Paula, mais uma questão aqui de uma ouvinte ou de um ouvinte que preferiu não se identificar e escreveu assim: meu filho usa drogas há algum tempo. Sempre que ele sai de casa, fico com receio de que algo ruim aconteça. Sei que não fui a melhor mãe sempre e me sinto mal por muitas coisas que eu poderia ter feito diferente, ter colocado mais limites ou ter sido mais presente. Hoje, eu me sinto culpada por ele estar assim. O que fazer? Ela pergunta então, como lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, a nossa solidariedade a esse coração materno que vive essa aflição, de não saber o que acontecerá com o seu filho. E um primeiro ponto que eu gostaria de trazer ao seu coração e ao coração de todas as mães, de todos os pais que estão na audiência, é a certeza de que a misericórdia de Deus é infinita. Os nossos filhos nunca são esquecidos, mesmo que eles façam escolhas autodestrutivas. Deus não nos julga, Ele nos acolhe, Ele nos compreende.
Jesus nos revelou: Deus é misericórdia, não holocaustos, não sacrifícios, não condenações. Seu filho não está e nunca estará desamparado, inclusive porque ele tem o seu coração, que vai lutar por ele até o fim do mundo, vai lutar por ele além do fim desta vida. E isso é muito poderoso, muito mais poderoso que qualquer dor, dificuldade ou doença, neste caso, porque a gente fala de um quadro de dependência química, que exige o tratamento médico, o tratamento terapêutico específico, e esse é um ponto também para a gente tratar daqui a pouquinho, né? Mas para que você possa sentir no seu coração essa resposta espiritual para o exercício da sua maternidade, que não terminou, um ponto muito importante é rever esse sentimento de culpa. A culpa é um sentimento muito perigoso do ponto de vista espiritual. Não faltam relatos seríssimos sobre isso que nos mostram que a culpa é um espaço que é utilizado pelos espíritos ignorantes para nos torturar, para nos convencer de que não somos dignos, de que não somos adequados, de que fracassamos, de que nunca seremos o suficiente. Mas veja, Jesus, na contramão de tudo isso, declarou que veio para os doentes, veio para os pecadores, não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Os sãos estão bem, estão saudáveis. Ele veio para nós, que não somos perfeitos, que não tomamos as melhores decisões todos os dias, que caímos constantemente. A quem interessa convencer você de que a sua maternidade não é educada, não é adequada, não é suficiente? Ao Cristo é que não é. Então, muito cuidado com esse sentimento. A culpa, ela consome a nossa energia. E ela nos convence de que não há nada que possa ser feito para resolver as situações. Já o Cristo não nos convida à culpa, mas nos convida à reflexão. Inclusive, ele vai nos falar de arrependimento, ou seja, exame das nossas decisões. Então, naquele momento, você tomou as decisões que você sabia tomar, naquele contexto, naquele conhecimento, naquele tempo de vida que você teve. E hoje você tem outra maturidade, outra experiência, provavelmente tomaria outras decisões. E é com esse conhecimento e com essa sabedoria que você vai seguir em frente. Então vem Jesus e nos esclarece sobre isso. E um outro cuidado muito importante para os pais cujos filhos enfrentam a drogadição. A gente tem que tomar muito cuidado, porque por mais que a gente ame os filhos, as escolhas são deles, não são nossas. A lei das obras, ela é absolutamente justa, porque ela dá a cada um segundo as suas obras e segundo o conhecimento que cada um tem, o grau de lucidez quando faz as suas escolhas, né? Então o irmão Paiva inclusive fala sobre isso no 3º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, essa edição revista e ampliada por ele, na página 186. Qual foi a lei que o irmão Zarur, inspirado no Evangelho e no último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, legou aos legionários e às legionárias da boa vontade? A lei do Apocalipse, lei das boas obras, como se vê na revelação de Jesus, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. Então comenta o irmão Paiva: só se pode, portanto, santificar o nome de Deus e o nome de Jesus, cumprindo suas sublimes determinações que visam ao bem-estar eterno de todas as criaturas. É o que você está fazendo, lutando pelo seu filho. Buscar o bem-estar dele, aproximá-lo do tratamento médico, do tratamento psicoterapêutico, de todas as medidas que sejam necessárias. Inclusive, quando a gente estuda esses cenários, a gente descobre que nós, que amamos as pessoas que estão dependentes químicas, nós também precisamos de ajuda especializada. Buscar um acompanhamento psicológico, buscar compreender os seus sentimentos e os recursos de saúde que existem para ajudar o seu filho é lutar pela vida dele, lutar pelo bem-estar também material dele e seu. É uma medida decisiva para que a vida dele seja preservada. É uma medida de responsabilidade espiritual. E eu queria dizer para essa mãe, para todas as mães e pais que nos assistem, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com seu templo da boa vontade,
e com as suas igrejas ecumênicas, é esse coração aberto para receber vocês. Sem julgamentos, porque nenhum julgamento nos cabe. Nós somos todos seres falíveis nessa estrada divina que é o amor de Deus, mas com muito amor, com muito diálogo, com muita disposição para encontrar as soluções que possam amparar os seus filhos e os seus corações e as suas famílias. Nunca Jesus se recusou a nos acolher, a entender o tamanho da nossa dor e da nossa apreensão por aqueles que nós amamos. Ele nunca deixará de nos responder ao que o irmão Paiva nos ensina. Nunca se soube que Jesus jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. Então venha, encontre esse acolhimento, essa força espiritual para seguir em frente, continuar buscando nas providências materiais também toda a segurança de que seu filho necessita e merece, como você merece também. A gente agradece a participação da ministra pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmã Paula Sueli, respondendo às dúvidas da nossa audiência sobre a relação entre pais e filhos na prevenção do uso de drogas. Lembrando que esse é um espaço aberto, onde você pode trazer as suas dúvidas, as suas questões sobre esse ou sobre outros temas do seu interesse. Pelo nosso WhatsApp, código de área 11 99831 8195, para você que acompanha pelo YouTube, pode deixar também a sua pergunta, os seus questionamentos nos comentários que a gente traz no ar aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!